Olá, chocólatras e chocólatros, eu sou Otávio Gaesta, Super 8, e hoje vamos refletir um tiquinho sobre essa inesperada frequência tardia, tanto que só veio aparecer mais de 50 anos após o filme clássico a qual ela se liga. Mas pelo que parece, a distância de produção entre as duas obras não comprometeu o elo e a coesão. Só que não vamos antecipar demais não, vamos desenvolver esse papo ao longo do vídeo. Sendo assim, bora! Se Willy Wonka fosse farmacêutico, ele criaria a fantástica fábrica de Mertiolate? Um cachorro da raça boxer dá soco e late? Se chocolate vicia, o coelhinho da Páscoa é traficante? Tudo isso e muito mais, agora! Willy Wonka é um jovem apaixonado por chocolates que chega numa cidade grande para realizar seu sonho de viver como um chocolateiro de sucesso. Porém, não vai demorar para ele tomar um capote e perceber que a vida na cidade grande tá longe de ser as mil maravilhas que ele imaginou e que os desafios podem ser muito mais traiçoeiros do que ele sequer podia imaginar. Essa premissa do filme me deu uma identificação muito forte. Assim como o Wonka, eu também vim de uma cidade menor para tentar viver de arte numa grande metrópole, mas chegando aqui no Rio de Janeiro eu percebi que essa minha decisão não tinha nada de especial. A atitude de largar minha cidade para vir para cá, que eu acreditava ser cheia de mérito pela suposta coragem, era tomada diariamente por mais incontáveis jovens sonhadores que vinham de todas as partes do Brasil tentar a carreira artística no eixo Rio-São Paulo. Além disso, escondidos na correria, na tribulação e na superpopulação de grandes cidades, havia muitos vigaristas tentando se alimentar dos sonhos de nós jovens ingênuos. Às vezes, disfarçados de bons samaritanos, fingiam acreditar nos nossos talentos para então vender cursos, vender agenciamentos e o mais canalha de todos, vender esperança. Sendo que a maior parte não passava de caminhos para o sucesso ocos que só davam em becos sem saída, e quando era isso ainda estava bom, porque a outra parte era o clássico golpe mesmo. Tomavam seu dinheiro e sumiam. Enquanto isso, quem já estava estabelecido nesse mercado não tinha intenção alguma de ajudar os novatos que estavam chegando. Eram muitos, incontáveis, e quem estava estabelecido estava ali na sua própria luta tentando garantir o seu. Então foi com muita satisfação que eu percebi que o Wonka estava contando esse tipo de jornada que me desperta tanta identificação e que, apesar de também ser comum a tantos outros, não deixa de ser bem específica e com percalços igualmente específicos. Só que falando em identificação, a gente pode imaginar que esse filme desperta isso através de uma vertente realista, dura e desgastante, né? Mas não é o caso não. Ele conta essa história umedecido na fantasia, o que deixa a experiência mais suave e de fácil apreciação para todos os públicos. E preste atenção nessa palavra que eu falei aqui, umedecido, porque ao final da experiência não dá para ter dúvida de que esse filme se trata sim de uma aventura fantástica e que se utiliza bastante e bem dos recursos desse subgênero, mas nem por isso a gente tem aqui um mergulho completo na fantasia. E a forma como o filme apresenta suas regras e acomoda o espectador em seu mundo me pareceu muito caprichosa para deixar a gente na equalização certinha para aceitar com mais facilidade os devaneios e atalhos da narrativa. E que forma seria essa? Bom, o recipiente que acolhe a trama talvez seja mais próximo daquilo que a gente reconhece como realista, uma reconstituição de ambiente urbano da segunda metade da década de 40. Porém, essa reconstituição nunca é propriamente realista, dada a harmonia cuidadosa entre as cores dos cenários e dos figurinos, porque é uma disposição de cores muito uniforme, muito limpa, muito organizadinha, além da coreografia das cenas que procura posicionar o elenco para permitir que a fotografia componha enquadramentos com muita simetria, novamente gerando essa organização visual que deixa tudo muito mais belo, agradável aos olhos. Então, ainda que por um lado a ambiência seja composta por elementos pertencentes à data e local reconhecíveis como reais, com o uso de cores reais, é tudo tão organizadinho e sem poluição visual que isso já inclina a nossa percepção para o lado da fantasia, deixa a gente mais suscetível, pois com isso eu creio que a narrativa consiga comunicar que a ambiência em que a história vai se passar é alheia à magia, à fábula e à fantasia, mas não resistente a elas, ou pelo menos não tanto. Por isso que quando o protagonista chega naquele lugar, trazendo consigo a existência da magia, algo que é sugerido em seus figurinos cheios de cores mais vivas e diferentes das que dominam por ali, que é cheio de marrom, bege, as pessoas se encantam e se entusiasmam com as possibilidades mágicas como levitação, maleta mágica de criação de chocolates ou a existência dos Wumpa-Lumpas, mas isso não vira notícia, não vira escândalo, nem é recebido como algo impossível, um milagre
milagre, bruxaria ou fenômeno de outro mundo. Porque não é. É algo desse mundo do filme, algo plenamente possível nesse universo. As pessoas dessa cidade em específico só não tinham acesso. E porque não tinham acesso, aí o filme levanta um pensamento interessante. Porque num desses lampejos de controversa pertinência, pelo qual artistas usam de grandes corporações para criticar as grandes corporações, o roteiro mostra que essas tais grandes corporações não têm interesse algum em revolucionar se isso não trouxer benefícios diretos aos seus negócios e às vezes vai até dar um jeito de vetar, de boicotar, de oprimir aqueles que querem revolucionar. Pois é, quando os executivos das lojas de chocolate, ao perceberem o talento do Wonka, preferem eliminar a existência dele a se aproveitar de suas inovações, isso reflete o comportamento de empresas que têm à sua disposição tecnologia suficiente para revolucionar o mercado instantaneamente, mas não fazem porque preferem vender o mesmo produto só mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Sim, porque é muito mais lucrativo para elas atrasar a tecnologia e diluir as inovações ao longo de anos. Não que o Wonka seja um filme anticapitalista, longe disso, mas seu texto demonstra consciência de certas mazelas e faz apontamentos críticos ao sistema, sim. Ok, talvez não tanto ao sistema, mas às circunstâncias específicas decorrentes do mesmo que despertam comportamentos nocivos. Como, por exemplo, na forma como o sistema mexe no psicológico das pessoas, alimentando a ganância ou a competitividade desenfreadamente tóxica. E dentro desse contexto, com essa mentalidade, acaba que o filme chega na mesma conclusão que eu cheguei quando tomei golpes ao chegar no Rio de Janeiro. Não dá para sobreviver a esse sistema sendo tolo. É preciso pegar a malícia do local para aprender quando, quem e como querem se aproveitar de você. E se a gente lembrar como o personagem do Willy Wonka é em A Fantástica Fábrica de Chocolate, original de 1971 no caso, que é a versão a qual essa produção pretende se vincular. A composição do Gene Wilder pode ser camarada, amistosa, generosa, mas de tolo ele não tem nada. Através daquelas olhadinhas julgadoras que ele dá, assim, desconfiado, daquele semblante meio cínico e das variadas arapucas espalhadas para pegar as crianças mal criadas, a gente consegue pescar que o Willy Wonka quer acreditar na bondade das pessoas, mas está muito vacinado para cair em qualquer papinho. Afinal, se ele consegue antecipar cada tipo de falha de caráter, é porque ele conheceu essas falhas em sua vivência, talvez até se tornando alvo delas. E assim fica claro que o cara já viveu poucas e boas. Aquele filme só não relatou que poucas e boas seriam essas exatamente. Precisava a gente saber? Para aquele filme, não. Aquele filme funciona muito bem independente disso. Na verdade, a incógnita até deixa esse saborzinho a mais. Mas o cineasta Paul King, que dirigiu esse filme aqui, percebeu essa brecha, achou que ela poderia ser explorada e desenvolveu uma trama para que conseguisse tirar algo muito interessante desse tema. Começando pela leitura que ele fez do personagem, que me pareceu muito certeira. Ele atentou a essas questões que eu mencionei, do cinismo do Wonka no futuro, para, a partir disso, construir um trajeto que explorasse as fases do amadurecimento do cara, partindo de uma ingenuidade total para ensaiar a sabedoria e malícia que a gente viu no filme de 71. E nesse sentido, eu acredito que o Timothée Chalamet tenha conseguido domar esse processo do personagem com muita destreza, sem se colocar na obrigação de imitar trejeitos ou maneirismos do Gene Wilder. Dá pra ver aqui que a sua composição é bem própria. Ele tenta entender como aquele personagem era no passado e tenta fazer o seu ser se transformar nessa pessoa. E como seria isso? Bom, o Willy Wonka começa ingênuo, como eu falei, mas não por ser bobão. Apenas nunca teve contato com os costumes e comportamentos sociais maliciosos de uma cidade grande. Desse jeito, a partir de um olhar encantado com tudo do ator, acompanhado por canções que, ainda que não embalem tanto, não tenham uns ritmos tão contagiantes assim, não sejam tão empolgantes, pelo menos ajudam a narrar muito bem a forma como o personagem enxerga o mundo daquele jeito lúdico que os números musicais proporcionam. Assim a gente absorve como o mundo da imaginação dele é diferente da realidade de um jeitinho bem fluido. E a postura perdida e confusa que o ator toma quando seu personagem descobre a maldade dos outros estabelece com perfeição e sem dizer muito o estágio puro em que o rapaz chegou naquela cidade. Mas é então que a jornada de aprendizado começa pra valer. E nesse sentido me pareceu que o roteiro soube cadenciar muito bem circunstâncias práticas de tentativa, erro e aprendizado, aí contorna, tenta, erra, aprende, contorna, preenchendo assim toda a duração gostosamente, talvez não tanto assim nos números musicais, e mesmo que também o roteiro apresente alguns atalhos aqui ou ali. Eu me refiro mais à fabricação do chocolate. Isso quase nunca se torna um empecilho pro Wonka. Tirando o lance do leite lá, ele parece ter recursos ilimitados
passageiros e sua maletinha parece dar conta de fabricação ilimitada. Mas talvez eu surpreenda alguns de vocês ao dizer que eu não achei isso um problema. Dentro da proposta mais fabulesca, umedecida na fantasia, como eu já falei, Paul King sentiu que não precisava desse tipo de dificuldade. Já tem outros, vários, preenchendo o filme. Além de que, com esses atalhos, a obra me possibilitou a leitura de que o artista Wonka é tão talentoso que fazer sua arte é fácil para ele, é como se fosse mágica. E se dependesse só disso, seu sucesso seria algo natural, imediato. Ou seja, os obstáculos eram os outros. É o meio, é o sistema no qual ele está inserido, sendo alguém de origem pobre. E como nesse sentido, nesse trecho, as idas e vindas, ameaças e superações que a narrativa criou para desenhar a trajetória do protagonista me pareceu uma coisinha chuchu beleza, acabou que compensou até demais a falta de dificuldade na produção dos chocolates. Sem falar que, para preencher ainda melhor essa aventura mais contida, mais intimista, a gente ainda é apresentado a uma gama de personagens delicildes. Eu não me lembro de um sequer que não seja pertinente, curioso ou que não sirva exemplarmente à função que a narrativa pede. E esses fatores são tão importantes aqui que chegam a dispensar que a maior parte dos personagens precisem ter caracterizações ricas e cheias de entrelinhas e profundidade. Sim, porque isso aí não é obrigatório não. Nem todos os personagens precisam ser profundos e tá tudo bem. Aqui, no caso, tem um ou outro que tem uma camadinha a mais de personalidade, como o miliciano, que mesmo entendendo a gravidade de suas ações, não consegue evitar para conseguir alimentar seu vício. Mas tirando exceções assim, a maior parte aqui é arquétipo. O executivo ganancioso, o trambiqueiro, o golpista, o corrupto. Isso quando não são definidos por suas funções. Comediante, contador, telefonista, menor abandonada. Mas o mais importante aqui é que eles têm um papel a suprir na trama ou na narrativa, o que felizmente não se anuncia antes do tempo, por fugirem de obviedades de forma divertida. E quando suprem essas funções, suprem bem, já que cada membro do elenco compõe um personagem que, até nos casos que mergulham na caricatura, os atores jamais deixam de impor credibilidade e de pertencer a esse universo. E melhor, jamais deixam de pertencer a essa história, como se uma peça essencial fosse para que ela pudesse ser contada. Então, geralmente, quando a gente fala de uma composição caricata como algo negativo, é quando a composição caricata não faz parte daquele universo, quando aquele filme pedia uma composição profunda. Mas esse filme aqui, ele perde justamente a composição caricata. Bom, no mais, o que sobrou é que eu queria ter acreditado mais que os tais chocolates do Wonka eram realmente deliciosos, pois eu entrei e saí da sessão sem sequer salivar. É que os chocolates aqui têm tantos ingredientes inusitados, um aspecto visual tão enfeitado e tanta firula quanto a seus efeitos, que às vezes eu até esquecia que eram chocolates. Só não esqueci porque o filme faz questão de lembrar o tempo todo, já que chocolate é tudo aqui. É prazer, é objetivo de vida, é moeda, é droga, sonho, trabalho, MacGuffin e até armadilha. Só não me pareceu apetitoso como um chocolate. Mas, se por um lado isso possa ser visto como uma falha, pelo menos talvez não faça as pessoas, sobretudo as crianças, saírem desesperadas da sala do cinema para se entupir de gordura hidrogenada e açúcar disfarçado de bala de cacau. Ou talvez faça. Só eu mesmo que realmente não dei bola pro chocolate do filme. Wonka é uma obra que se atreveu a contar o passado de um personagem clássico, mas esquecido pelas novas gerações, onde achou um terreno fértil para desenvolver uma jornada de amadurecimento bem equilibrada entre o cativante e o edificante, ao se utilizar de elementos fantásticos não apenas para ligar os pontos da trajetória do seu protagonista, como também para propor alguns paralelos com a vida real, a partir dos quais o nosso imaginário pode viajar e se deliciar. E essa é minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Aqui, ó. Alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Melhor dizer assim, entupido de veneno que vai entupir tuas veias e te dar diabetes. Mas é gostoso, né? Podiam fazer um negócio desse saudável, podiam? Gostoso desse jeito? Não tem. Ou é gostoso ou é saudável. Aí complica. Tchau!